Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro. Primeiramente, quero desejar a vocês boas festas, um Feliz Natal e um ano novo de muitas prosperidades, ok pessoal? Felicidades em 2019 e conquistas. Bom, o tema do vídeo de hoje tem que ser processo de industrialização no Brasil. Principalmente você que vai fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, vamos ficar atento. Olha só, costumamos colocar que nesse processo de industrialização do Brasil, nós tivemos 4 fases muito bem caracterizadas, tá? Porque muitos fatores internos e externos contribuíram nesse processo histórico para um avanço ou estagnação ou recuo nesse processo histórico de industrialização. A primeira fase, a fase que nós chamamos de fase de proibição, ela fica muito bem caracterizada entre o período de 1500 e 1808, onde o Brasil tinha que cumprir com a sua função de colônia, produzir riqueza para a metrópole portuguesa. Mas, nesse processo, onde tínhamos que cumprir com o DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, de produzir riqueza, nós tivemos um momento bem interessante, que foi o ciclo da mineração. Ali no início dos anos de 1700, nós tivemos o ciclo da mineração, que produziu o primeiro surto de urbanização no Brasil, em função dessa atividade econômica, fazendo surgir uma classe média urbana, funcionários públicos. E foi nesse momento aí que o Brasil passou a desenvolver algumas atividades manufatureiras. Aí veio Dona Maria I, que sancionou o Alvará de 1785, proibindo a atividade manufatureira no Brasil, mandando fechar algumas fábricas. Isso foi um dos fatores que contribuíram para a luta pela independência. Mas isso aí é uma outra história. Quando da chegada da corte portuguesa, em 1808, essa fase se encerra. Se encerra por quê, professor? Porque com a chegada da família real, inicia-se uma fase que nós chamamos fase de implantação. Das primeiras ações que Dom João toma de atitude é revogar o Alvará de 1785, não sendo mais proibido a implantação ou o desenvolvimento de atividade manufatureira no Brasil. Quer dizer, por decreto, já não era mais proibido. Essa fase, a fase da implantação, que vem desde 1808 até 1929, é um período longo de implantação dessa atividade. Alguns fatores externos contribuíram para isso. Por exemplo, nós tivemos a chamada Tarifa Alves Branco, que foi implementada em 1844 e ficou em vigor até mais ou menos 1860. Essa tarifa, ela passou a ser cobrada pelas importações, principalmente britânicas, em função da abertura dos portos às nações amigas. É lógico que a tarifa Alves Branco, ela não foi colocada para ser uma medida protecionista. O objetivo principal era tirar as contas públicas do vermelho, aumentar a arrecadação. Mas ela funcionou como a primeira lei protecionista no processo de industrialização no Brasil, a proteger o mercado nacional. E como consequência, nós tivemos um aumento dessa atividade no Brasil, a implantação de manufaturas no Brasil, até mesmo porque o Brasil adora um produto BBB, bom, bonito e barato. Ok, pessoal? Então, passamos a cobrar de 15% a 60% dos produtos ingleses que entravam aqui com tarifas muito baixas. Além da tarifa Alves Branco, nós tivemos um outro fator externo importante, além da abertura dos portos para nações amigas em 1810, que contribuiu para fomentar o mercado interno. Isso contribuiu também. Mas nós temos a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. E os grandes produtores de café, já com dificuldade de adquirir, entre aspas, essa mão de obra escrava,
passaram a transferir gradativamente os seus capitais para a atividade manufatureira. Mas isso muito pequeno, com receio de perder o investimento, na aquisição dessa mercadoria. Ok, pessoal? Além da Lei Alves Branco, além da abolição da escravatura, que fomentou, o mercado interno, porque houve a necessidade de mão de obra, para a economia cafeeira, isso contribuiu para a entrada de mão de obra qualificada, principalmente italianos, que contribuíram aí, se tornou a primeira classe operária brasileira, por exemplo. Tá? A vinda de imigrantes, com a chegada da família real, com a abertura dos portos para as nações amigas, com a abolição da escravatura, fez crescer o mercado interno, tá? Contribuindo para a implantação dessa atividade, mesmo sendo a agricultura ainda a principal atividade. Muito bem. Olha só, tivemos ainda a Lei de Terras de 1850, ela foi importante, a Lei de Terra de 1850. Por que ela foi importante? Porque a Lei de Terra de 1850, o acesso à terra se dava através de leilões públicos, e através desses leilões, os grandes barões do café, através do Estado, passou a usufruir de recursos para financiar a viagem de imigrantes para trabalhar na lavoura do café. Funcionou como um autofinanciamento. Então, nós tivemos uma consequência da Lei de Terras nesse processo de industrialização. Contribuiu para esse processo de chegada de imigrantes também. A Guerra Civil norte-americana, ela foi importante porque os Estados Unidos era a principal fornecedora de matéria-prima, ou seja, algodão, para a industrialização na Europa, a indústria têxtil nesse momento. E a guerra nos Estados Unidos fez com que em outras áreas a atividade algodoeira, a cotonicultura, fosse desenvolvida. E no Brasil, nesse século XIX, nós tivemos o ciclo do algodão, principalmente no Nordeste, ali no estado do Maranhão, onde foi implantada as primeiras indústrias têxteis no Brasil. Foi nesse momento do ciclo do algodão, em função principalmente da Guerra à Secessão Norte-Americana, a atividade de cotonicultura, a implantação das primeiras atividades têxteis no Brasil, chega ao Maranhão, ao Nordeste brasileiro. Contribuiu para o processo de implantação da atividade industrial no Brasil. A Primeira Guerra Mundial, o Brasil era importadora de manufaturas vindas da Europa, mas a Europa estava em guerra. E em função da guerra e o palco dessa guerra ser a Europa, os produtos ficaram difíceis de ser exportados para os países importadores. Mas nesse momento, em função de um conjunto de fatores, o Brasil já foi adquirindo condições de produzir aquilo que era importado da Europa, adquirindo essas características que temos nesse processo histórico. Nós passamos a substituir as importações. Isso foi importante no processo de industrialização. Tivemos a crise mundial de 1929, sabe? Quase tudo no Brasil de exportação era oriunda da produção do café. O café era o nosso principal produto. Mas a crise mundial na Bolsa de Valores de Nova York fez com que o preço do café despencasse literalmente. O Brasil, em função do convênio de Taubaté, onde o Estado comprava do baronato brasileiro o preço do café acima do mercado internacional, acima do preço do mercado internacional, estocando para esperar a recuperação dos preços do mercado internacional. Isso não aconteceu, tivemos um baque. A crise do café ela foi importante para uma mudança de modelo econômico. É bom lembrar, pessoal, o principal capital que levou o Brasil à sua primeira revolução industrial foi o capital do café. A atividade cafeeira, um ciclo econômico importante, dotou o Brasil de uma infraestrutura, estrada de ferro, portos para a exportação do café, um comércio, sistema bancário, mão de obra qualificada, todo um conjunto de estrutura foi montada ao longo do café, da economia cafeira, que possibilitou a nossa industrialização.
Aí veio a crise de 29. Com a crise de 29, crise política. Aí veio a Revolução de 30. Né? A Era Vargas. É nesse momento que nós temos a terceira fase, que ela vai de 1929 até mais ou menos 1954. A fase da Revolução. Tivemos a primeira fase, a fase da proibição, de 1500 a 1808. A segunda fase, a fase da implantação, de 1808 a 1929. E essa terceira fase, a fase de 1929 a 1954. É a chamada fase da Revolução Industrial. Nesse momento, década de 30, governo Vargas, o Brasil completa a sua primeira Revolução Industrial. Vargas adotou uma política desenvolvimentista nacionalista, forte presença de capital nacional. Né? Modelo keynesiano, onde o Estado é um agente importante no processo de modernização. E gradativamente Vargas passou a adotar uma mudança de um modelo agroexportador para um modelo urbano industrial. Né? E as ações de Vargas refletem isso. Foi com Vargas que nós tivemos, por exemplo, a implantação da nossa primeira indústria de base. O Brasil não tinha indústria de base. A industrialização do Brasil sustentava na indústria de bens de consumo. Vargas, com a criação da CSN, Volta Redonda, Rio de Janeiro, em 1942, o Brasil atinge, sabe, a fase da chamada indústria de base. O Brasil passou a produzir aqui aço, ferro e produtos químicos a partir, né, da implantação da nossa primeira Companhia Siderúrgica Nacional. Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce, privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, hoje é só Vale. Vargas criou o BNDES, né, a Eletrobras, a Petrobras em 1953, né, todo esse conjunto de ações do governo Vargas para modernizar o Estado brasileiro e dar continuidade nesse processo de modernização. Mas esse modelo desenvolvimentista nacionalista de Getúlio Vargas não dura para sempre. Nós tivemos a saída de Vargas, né? Morte de Vargas, saiu da vida para entrar na história, o bilhete que ele deixou. E a partir daí, nós entramos na última e atual fase, que é a fase da internacionalização da atividade industrial no Brasil, né? Muito bem caracterizada no governo de Juscelino Kubitschek. Né? Lembra do famoso plano de metas? Fazer esse país desenvolver 50 anos em apenas 5 anos, atuando em vários setores da economia? Pois bem, Juscelino Kubitschek colocou em prática o seu plano de metas, né? Adotando um modelo desenvolvimentista com forte presença de capital estrangeiro. A vinda da indústria automobilística é nesse momento que o Brasil completa ali a sua segunda revolução industrial na década de 50. Tá? Posterior a Juscelino Kubitschek, nós não podemos deixar de falar dos governos militares que deu continuidade à abertura da economia brasileira, à entrada de capital estrangeiro em todos os setores da economia, sustentada em um tripé de investimento: capital nacional, capital privado nacional e capital estrangeiro. Esse processo, né, muito bem caracterizado de um governo militar, né, com aqueles slogans ufanistas, ame ou deixe, ok? Uma coisa assim meio paranoica, né, para a época. Mas tivemos aí a implantação desse modelo, vamos colocar, de governos ditatoriais, dos famosos generais. Nesse momento, o Brasil chega a ser a 8ª economia do mundo, naquele momento dos períodos dos governos militares, do famoso milagre econômico brasileiro, de 1969 a 1973, né? A economia brasileira crescendo 8, 10, 12, tipo assim, China nos dias de hoje. Pagamos um preço caro por isso? Sim, desde JK, passando pelos governos militares e outros, a nossa dívida externa ela cresceu substancialmente e criamos, em função disso, uma dependência de tecnologia estrangeira. O Brasil tem um processo de industrialização tardio, né, incompleto, com forte presença de capital estrangeiro. Somos um país produtor e exportador de tecnologias intermediárias, basicamente. Mas aí veio, né, o famoso consenso de... esqueci, não posso falar isso. A década de 80, a famosa década perdida, né, em função das crises econômicas de 1973, quando encerra o milagre econômico brasileiro. A crise do petróleo em 79,
Isso foi um baque para a economia nacional e principalmente para a economia brasileira, já que nesse momento o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Foi um golpe forte na nossa economia. E como toda a América Latina, nós vivemos os anos 80, a famosa década perdida, a década de hiperinflação, né? Gente, o José Sarney recebeu uma batata quente, literalmente, ali quando ele foi presidente do Brasil, com a morte do Tancredo Neves. Economia aí 60, 70, 80% ao mês, pessoal. Muito bem, aí veio, pessoal, o salvador da pátria, Fernando Collor. Mas eu quero dizer um pouquinho antes, quero falar um pouquinho antes. Nós tivemos o Consenso de Washington, em 1989, uma reunião lá nos Estados Unidos, FMI, governo norte-americano, traçando as linhas neoliberais para ser implantada na América Latina, ali na década de 90. E o Brasil foi o primeiro, depois do Consenso de Washington, porque o primeiro país a adotar medidas neoliberais foi o Chile, depois do golpe de 73. Mas quem ganhou notoriedade mesmo foi os britânicos, com a Margaret Thatcher e o norte-americano Ronald Reagan, o casal 20 do neoliberalismo ali ao longo dos anos 80 e 90. Mas vamos voltar para o nosso processo de industrialização. Com a política neoliberal, implantada a partir da escolha do eleitorado brasileiro, a eleição de Fernando Collor de Mello. Quem não se lembra da frase de Fernando Collor de Mello? Os nossos carros são as verdadeiras carroças. Ele quis dizer que a nossa industrialização estava obsoleta. E para que houvesse investimento e modernização do nosso parque industrial, abrir a economia ao capital estrangeiro. E o processo se dava como? Através de privatizações. É lógico, tem aspectos positivos, mas há também aspectos negativos. Não vou entrar nesse mérito. O processo de privatização, é lógico, trouxe investimentos, tivemos uma ampliação e uma diversificação do nosso parque industrial. Esse aspecto é interessante, mas não tirou o Brasil da chamada dependência tecnológica. Somos um país dependente de aspecto tecnológico. Como eu falei, a nossa industrialização é do tipo incompleta. Veio a governos posteriores, o Itamar Franco, Lula 1, Lula 2, antes de Lula 1, Lula 2, FHC 1, FHC 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma metade de 1, e agora com o Temer saindo para o futuro presidente brasileiro, não sei como é que vai ser não, mas deixa para lá. Nós vamos continuar nessa relação de dependência. Já estamos percebendo isso num alinhamento aí com os norte-americanos. Apesar do Brasil ser um país emergente, nós temos traços gravíssimos de subdesenvolvimento e uma das duas características que é comum a toda e qualquer nação subdesenvolvida, vencer as desigualdades sociais e a dependência econômica e tecnológica. Então, eu coloquei para vocês aqui muito rapidamente as fases do processo de industrialização brasileira, ok? Para fechar, quais são as principais características? Lembrando que a primeira fase de 1500 a 1808, a segunda fase de 1808 a 1929, a terceira fase de 1929 a 1954 e a atual fase, a fase da internacionalização, de 1954 até o dia de hoje. Nesse processo, quais foram as características que o Brasil adquiriu no seu processo de industrialização? Foi do tipo tardio, nós nos industrializamos quase 120 anos depois do que aconteceu na Europa. Foi tardio, foi do tipo substitutiva, nós não participamos da Revolução Industrial Clássica, forte dependência de capital estrangeiro. No início, a nossa industrialização se sustentou na produção voltada para o mercado interno. Posteriormente, que nós ganhamos essa característica de exportar também. Lembrando que as nossas exportações de manufaturas, menos de 10% é de alta tecnologia. A maior parte é de média alta e média baixa tecnologia. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, curta, compartilhe. Tchau, tchau, pessoal!